Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo Pinheiro, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, meu amado Elber, como é que está? Tudo bem? Tudo jóia, e você, como é que tá aí a nossa querida Barra Mansa? Rapaz, até a hora que eu vim pra cá, estava com o tempo fechado, como se fosse chover. Sério? Frio. Hoje Eita. pela manhã estava aqui na faixa de 12 graus, assim, isso quando eu vi, né? Sim. 12 a 14 graus, mas tá tudo bem, graças a Deus. Então, a Barra Mansa, na graça e no cuidado do Senhor aí. Amém, graças a Deus, muito bom. Mais uma vez, muito bom ter o senhor por aqui. Obrigado mais uma vez aí por disponibilizar esse tempo para estar com a gente aqui no Divan da 316, que acontece toda quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre cleptomania. Quer começar trazendo já aí, falando alguma coisa sobre este assunto, doutor Egnaldo? Sim. Primeiramente, só lembrar que eu fiquei preocupado também quando você falou que cadê o Elber? O Senhor levou ele, me deixou aqui esperando, né? Não podia assim, mas tá tudo tranquilo. E um abraço aos nossos irmãos e amigos aí que estão atentos. A Selma Rema, né? Que me ovelha aqui. Sim. Um abraço para a Terceira Igreja Batista. Inclusive aqui, antes de falar sobre cleptomania, eu tenho que dar os parabéns. Tem dois irmãos aqui, um diácono, Antônio Naves, está aniversariando hoje. Opa, e o irmão dele, Luiz Naves, aqui em Barra Mansa, na Terceira Igreja Batista, né? Que o Senhor os abençoe. Vamos ao assunto. Como você mesmo já falou um pouquinho sobre alguns escândalos que já aconteceram, né? Em relação a pequenos furtos, e é importante a gente começar delimitando aqui alguns detalhes. Não é aquela pessoa que planeja furtar, que quer tirar lucro, quer tirar proveito, tirando daquilo que é do outro, né? A cleptomania é uma doença psiquiátrica, tá? Então a gente já vai observando isso. Ela é uma doença que vem de um impulso de roubar, né? Ou praticar furto de modo compulsivo. E quando a gente fala furto, é interessante, Albert, que não é aquele furto de grandes vultos, são pessoas que têm recurso, têm como pagar, não precisa daquilo, ou seja, se ela quiser, ela chega lá, compra 100 vezes mais aquilo que tem, mas entra numa loja ou numa loja específica e de repente vem aquele impulso, ela vê algo e quer levar. E leva, arranja um jeito de colocar na bolsa, levar e pratica aquele pequeno furto, né? Ou começa a subtrair do outro, daquele impulso que ela não resiste. E geralmente essa pessoa não vai usar ou até mesmo vai pegar e vai dar para outro, mas ela acaba levando o que não é dela. Esse é um dos detalhes, né? Então a gente precisa estar atento. Então não é aquele furto, aquele roubo premeditado, escolhido. Ela entra numa loja específica, de repente, que tem produtos que ela goste, e quando está caminhando ali, vê algo que já vai para a bolsa, né? Então tem que se tomar um certo cuidado. E outro detalhe também que a gente observa em pesquisas é que, primeiramente, a gente usa o DSM-5, hoje era o DSM-4, a gente usa o DSM-5, que são, que nós temos manual para doenças mentais, psiquiátricas, para poder seguir e marcar como que são esses transtornos. Então lá fala que geralmente seria na parte masculina, mas quando você vai fazer pesquisa, geralmente é o feminino que ressalta mais, até mesmo por causa das questões, né? Desse distúrbio, a forma de cada um lidar com a vida e com aquele momento, né? Então, ela é um distúrbio que pertence aos transtornos disruptivos, você vai encontrar no DSM-5, transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta, né? Problemas de autocontrole, emoções e comportamentos que vão surgir. Deu para entender um pouquinho aí para a gente continuar? Sim, com certeza.
Doutor Ignaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente a pessoa que rouba, né, que furta, né, vamos dizer, se for ao sentido mesmo da palavra, que rouba é com agressão, né? Então, assim, a pessoa que furta, né, que é o cleptomaníaco, normalmente ele furta, ele não agride ninguém para roubar, no caso, né? Então, ele, na realidade, ele só furta, né? Ele não é aquele cara que bota uma arma na cintura e vai fazer assalto e tal por conta da cleptomania. Não, ele só furta, não é isso? Exato, então até né? Porque a gente acaba falando que é um roubo, né? Porque tirou do outro. Sim. Mas é aqueles pequenos furtos ou furtos que são coisas que para a própria pessoa ela é insignificante. Sim. Né? São coisas que se ela quiser ela compra. Sim. Agora muitas vezes tem um recurso, mas é uma mania de ver e pega e leva, né? Viu uma bijuteria, uma coisa bonitinha ali e geralmente quando ela acaba de levar, sai e não foi pega em flagrante, né? Ela também não usa. Às vezes vai para uma caixa, vai para um local lá, ou dá para outra pessoa, que não tem importância relevante na vida dela aquele objeto, sim, mas sim o impulso de levar aquele objeto daquele local. Era isso que eu queria te perguntar. Quando normalmente a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem esse transtorno, ela não vai pegar aquilo para vender para alguém, para sustentar de repente um vício, alguma coisa nesse sentido, né? Não tem essa ligação à cleptomania, né? Ela simplesmente furta por furtar, por um problema psiquiátrico, mas ela não vai furtar e depois pegar aquilo e revender, ou revender nada, vender, né? Para alguém por um preço mais barato e tal, ela não fica fazendo aquilo. Isso aí não justifica o roubo, o furto que ela está fazendo, né? Exato, é aquele impulso que ela tem de adquirir aquilo ali, de pegar aquilo ali, o desejo de possuir. Sim. Acabou de pegar e pronto, ela saiu dali. E aí é onde vai a questão da pessoa, quando ela entende essa situação dela, a angústia que gera, né? Porque ela não vai usar, ela acaba descartando, dá para outra pessoa, despreza, às vezes coloca tem pesquisa que a pessoa roubava a revista e estava tudo numa caixa na garagem da casa dela, né? Então, na realidade, ela não usava. Então, assim, a pessoa que é cleptomaníaca, você pode perceber que, né, que e muitas pessoas falam isso, né? Isso porque entra no desvio da conduta, né? E aí naquele impulso, e aí a pessoa fala que xinga, fala que a pessoa não precisa, mas é uma mania que precisa ser tratada e a pessoa sabe que tem e ela precisa se cuidar disso daí. Certo. Doutor Ignaldo, ontem eu tive estávamos numa reunião aqui na casa de um vizinho, né? E essa vizinha já foi, acho que ela já trabalhou numa escola, né, de crianças e tal, crianças mesmo, né? E ela estava ontem, coincidentemente, ela estava me narrando uma história de uma criança que vivia com, se não me falha a memória, com um padrasto, né? Ou seja, tinha a mãe e o padrasto, né? E era uma criança essa criança parece que tinha na época, eu não sei quanto tempo que faz isso, mas tinha na época 7 anos. E ela falou que essa criança deu mole na sala de aula, ela pegava as coisas das outras crianças, coisas da própria tia, da própria professora, né? E colocava na mochilinha deles. Então, assim, tudo que sumia na classe, né? Tudo que sumia lá na salinha deles, eles já sabiam quem era. Aí chamava ele, aí ele negava, né? E tudo, aí vamos, traz a mochila. Aí ele pegava a mochila, trazia a mochilinha na maior inocência, aí o pessoal abria e tava lá tudo dentro dentro dessa mochila, né? E ela falou que isso era uma constância. Aí ela conversava com o padrasto, com a mãe da criança, tudo e tal. E parece que, eu não sei se ela aconselhava exatamente isso, né? Que era para ter uma atenção e tudo, né? Para os focados, né? Para levar para um profissional. O senhor acha que a cleptomania, ela vem já de criança? Isso pode acontecer numa criança? Uma criança Sim, pode ter esse transtorno? Quando a gente olha no DSM-5, né, no manual, a gente vai observando, que já foi pesquisado, tem sido pesquisado, geralmente começa na infância e adolescência. E depois, se não cuidar e tudo, ela pode começar nessa idade, ou então na idade de jovem para adulto, que começa aí a aparecer. Então, assim,
repare bem que é típico justamente que você acaba de narrar nessa história, como que causa um transtorno, como que causa uma angústia, um problema social, começando desde dentro de casa até na sociedade. E outro detalhe também que é legal esse contato que você teve conversando com essa pessoa e ela falando sobre essa experiência, é que realmente o cleptomaníaco, ele rouba até dos amigos. Ele vai na sua casa e aí de repente sumiu alguma coisa lá, ele tem aquela maneira, ele viu, por isso que é justamente essa doença psiquiátrica, né, esse transtorno, porque na realidade ele não consegue controlar o impulso de furtar, né? Independente que seja numa loja ou de um amigo. Olha que coisa interessante, os amiguinhos tudo sumia, já sabia, e aí vai, procura a família, então assim, vai causando um transtorno tanto para aquela pessoa que faz isso, quanto também para aqueles que estão à sua volta e família, e aí causa uma dificuldade muito grande, é onde precisa ser reconhecido, tratado, cuidado disso daí. Sim, e a família, no caso, que lida com uma situação dessa, o senhor acha que em que momento, como é que a família percebe, né, que de repente o membro da família tem esse problema ou pode estar avançando para esse problema? Como é que ela uma coisa interessante, Elber, porque nós da família, principalmente os pais, tendem a negar essa situação, né? Até mesmo por causa da forma que você educa, que você ensina, que não é seu, e às vezes tentam a negar. E geralmente, ou quase sempre, acaba vindo de fora para dentro, ou seja, alguém vai começar a falar, e aí é o momento de se perceber: o seu filho fez isso daí, procura lá, vai checar. E aí percebeu, encontrou, chama a pessoa, começa a conversar, porque essa pessoa precisa se dar conta que ela tem esse costume, né? A gente fala assim, é um costume, e aí vamos lembrar, é uma compulsão em furtar algo que depois não vai nem usar, né? Para que vai querer, uma criança vai querer todas as lapiseiras dos coleguinhas e todas as borrachas dos coleguinhas? Ele só vai usar uma por vez, né? Mas a realidade é justamente essa. E quando começa a se repetir, a ouvir, né? Porque às vezes dentro de casa a gente acaba falando, não, aqui não aconteceu, sumiu, ou alguém entrou aqui, a gente tenta arranjar uma justificativa. Percebeu que começa a surgir no entorno e começam a falar, observa, começa a avaliar isso daí, começa a conversar com a pessoa, ela vai negar por toda a vida, até o momento que ela consiga ver se realmente eu tenho essa mania, porque vai chegar um momento que ela é pega. Sim. Parece que, e é interessante que parece que a pessoa está querendo ser pega, ela é desafiante, né? Então a gente tem que observar isso daí, e uma vez sendo percebido isso, sendo verificado que está constantemente acontecendo, essa pessoa, seja ele o familiar ou não, precisa conseguir se abrir sobre isso. E ela vai ter que chegar um momento e falar, eu não consigo, eu não posso ver que eu tenho uma vontade de pegar. E aí o que você vai precisar, e são os tratamentos que começam, né? Tanto orientação psiquiátrica, ou seja, tratamento psiquiátrico, porque é o psiquiatra que vai passar medicamento para poder baixar, diminuir esse impulso, ver quais as questões. Tem médicos neurológicos vão trabalhar isso também, e a terapia, né? Porque ela precisa falar do que causa, como que é justamente, como é que fica esse momento, porque o que tem se percebido é que a pessoa, ela depois que faz isso, ela vive uma angústia, uma autocobrança, e por que ela fez, como que ela fez, e para que ela quer aquilo, ela não precisa disso, ela pode comprar, ela pode ter, ela não vai usar, e aí ela começa a viver esse conflito constante. E aí na terapia ela vai falar justamente isso, desse impulso e o que acontece, esse conflito que fica, como que gera. E sem contar o transtorno que vai acontecer em volta, né? Da família, os familiares, né? As complicações, né? Os problemas emocionais, familiares,
profissionais, jurídicos e financeiros. Imagina, a pessoa foi pega e incorre num processo, né? Às vezes ele é pego e vai levar para uma prisão. E sem contar que, é claro que vem os julgamentos, né? E a pessoa vive essas complicações todinha. Então ela precisa dar conta daquilo que ela tem, aquele impulso, e buscar ajuda. Tem que ser cuidado. E às vezes ela só vai buscar ajuda depois que é pega algumas vezes e alguém vai sinalizando para ela e mostrando que ela faz isso. Sim. E doutor Aguinaldo, e assim, eu acho que para a família, né, acho que o mais agravante, vamos dizer assim, é que, como o senhor muito bem falou, a grande maioria dessas pessoas, elas são pessoas de condições financeiras, né? Então, ou seja, tem condições de comprar aquilo que ela comprar até 10 vezes ou 100 vezes, né, o produto que ela está furtando. E agora você imagina isso para a família, né? De repente, perceber que essa criança, esse adolescente, ou esse jovem, ou até esse adulto, esteja fazendo isso, né? Às vezes é difícil de entender, né? Por que essa pessoa está fazendo isso, né? Exato. E quando a gente fala sobre isso, Welber, é interessante a gente observar a sociedade em que vivemos, né? Se a gente pensar um pouquinho, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, não posso ir mais do que isso também não, né? Então, se a gente pensar um pouco, o que acontecia? Aquilo que você ensinava dentro de casa era validado pela sociedade. Então, a gente observa que a pessoa, ela não poderia adquirir aquilo que é do outro, que ela se contentasse, se ela tivesse muito ou pouco, mas que ela corresse atrás, trabalhasse para alcançar os seus objetivos, e isso era validado dentro de casa. Hoje a gente já encontra, e a mídia consegue colocar isso bem exposto, então ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas que vão tirando do outro para poder enriquecer e tudo isso. Então a gente precisa, por isso que eu falei no início, que a gente precisa aprender a separar justamente essa situação, porque se a pessoa vivencia essa mania, ela vai ser julgada na sociedade como um ladrão, como várias outras coisas, vai ser punido severamente. E por outro lado, muitos querem usar esses tipos de conduta, de distúrbios, de transtornos, para se livrar de coisas que a pessoa faz porque quer fazer mesmo. Então é onde que passa-se pela avaliação, passa-se pelo cuidado, porque o cleptomaníaco, ele tem esse impulso e ele às vezes não consegue admitir e ele não utiliza, como foi dito isso, ele não vai, aquilo que ele furtou, ele não precisava furtar e ele não está tirando lucro nenhum em relação a isso. Depois traz um sofrimento emocional. Ele não está fazendo isso para poder ficar melhor na vida, né? Então ele precisa de um cuidado, precisa justamente de observar isso. E infelizmente a gente acaba observando que muitas vezes só vai surgir a evidência, ou ele vai perceber o que está acontecendo e vai para um tratamento quando já a sociedade toda já viu o que aconteceu e a família já sofreu, a família às vezes tem que mudar do lugar e tem aquele sofrimento todo causado, a angústia dos mais próximos, a acusação dos que estão vendo, e é complicado uma situação dessa. Então a gente tem que estar atento qual é o momento, o que está acontecendo, e a pessoa vai precisar dizer também o que ela vivencia. Certo. Doutor Aguinaldo, e quando a pessoa ela é flagrada, né, nessa situação, né, o senhor acha que a polícia consegue identificar se de fato a pessoa ela é uma cleptomaníaca ou se ela está querendo de repente usar isso para poder amenizar a sua pena? Olha, é difícil poder marcar esse ponto, né? Que é muito tênue essa linha aí. Porque assim, a gente já vive numa sociedade que não é tão simples, não tão fácil, né? Então, assim, primeira coisa, você já vai fazer todos os julgamentos. E aí, o que acontece? Geralmente, essa pessoa que tem essa mania, ele vai fazer isso, no momento que é pego, ele vai ter que se abrir e falar o que está acontecendo. E, geralmente, você vai perceber que a pessoa não precisava daquilo.
Então, assim, alguns detalhes. E se ela já traz isso, ou iniciou na idade adulta, ela vai ter que perceber que esse controle, ela vai pagar diante da sociedade, é claro, porque isso daí a gente acaba percebendo. E aí vai ter que dar conta desse sentimento e confessar, dizer que ela não aguenta fazer isso daí. Talvez não se acreditará nessa pessoa no início. Então, dizer para você que a polícia pegou, eles viram, vão definir isso de imediato, é muito difícil, muito difícil. Vai se perceber mediante os atos daquela pessoa, porque ela faz, ela não tem a intenção, como nós falamos, não tem a intenção de ter as coisas para poder se vangloriar, crescer, mostrar que tem. Ela simplesmente tem o prazer de roubar, acabou de furtou aquilo ali, vamos mudar, né? Ela furtou aquilo ali, ela sentiu prazer de fazer aquilo, né? E depois ela começa a sentir culpa, vergonha, arrependimento ou medo após aquilo que ela fez, né? Olha, se eu fosse pego, como é que seria? Como é que eu vou ficar diante da sociedade, né? Sim. Mas ela não resistiu, levou, né? E aí outra coisa que vai ter que ser observado são a recorrência dos mesmos impulsos e repetição do ciclo dessa cleptomania. Então, às vezes você vai perceber assim, poxa, toda vez que, e geralmente os amigos, né, vão falar, sempre quando fulano vem aqui em casa some alguma coisa. E aí a gente fica com aquele medo de poder falar, e essa é uma das nossas dificuldades, né? Então observar e chegar para a pessoa, vem cá, você está levando isso aí? Por que você está levando? Qual o motivo disso daí? E aí começar a conversar com aquela pessoa para que ela possa ter a ajuda necessária. Então, a intensidade, a frequência do desejo de fazer esse furto pode oscilar numa mesma pessoa ao longo do tempo. Olha só, então são algumas coisas que a gente vai observando para poder cuidar disso daí. Então, aquela pessoa vai entrar e quer ver outra coisa interessante? Às vezes ela tem uma mesma loja que ela faz a mesma coisa sempre, né? E ela passa naquele lá, leva só o prazer de levar. E aí precisa ser cuidado. E ela precisa ter consciência disso. Porque, assim, o episódio, a cleptomania, quando ela ocorre sem planejamento, sem ajuda ou colaboração de outra pessoa. E isso é importante também estar olhando. Sim. Já tivemos, como a gente falou no início, já tivemos aí alguns casos, né, normalmente de celebridades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente já viu alguns casos de alguns atores, atrizes, né? E são pessoas milionárias, né? E aí de repente entraram em algumas lojas só que, claro, de marcas, lojas, até porque é onde eles frequentam, né? E então assim, entraram em algumas lojas de marcas, né? E ali foram flagrados por câmeras ou alguma coisa nesse sentido. E aí quando são flagradas que aí pronto, acabou, não tem como, escândalo e paparazzi e imprensa e por aí vai. Aí elas falam, não, tem um problema, é cleptomania e tal. Aí eis a dúvida, né? E aí normalmente as pessoas que estão assistindo veem aquilo lá, se fosse eu, se fosse eu, era bandido mesmo, estava algemado, estava condenado a 100 anos de cadeia, mas aí o cara, como né? É fulano, então aí é cleptomaníaco, né? E como que a gente... o ruim é o julgamento, né, doutor Aguinaldo? Porque assim, as pessoas talvez uns estão fazendo, como dizia minha avó, de sem vergonhice mesmo, mas o outro é porque de fato tem mesmo a doença. E agora, como é que eu identifico isso, hein? Como é que eu lido com isso? Olha que interessante o que você falou logo ao relatar sobre a questão de pessoas da alta sociedade. Aonde eles habitam, onde eles transitam, é ali. Da mesma forma, aquele que tem da classe média, classe baixa, ele transita daquele meio onde ele está. É claro que quando ele sai dali para um local de classe alta para fazer um furto, há uma intencionalidade. E aí é uma das coisas que a gente observa. E a gente sempre vai falar isso porque do preconceito que muitas vezes vem da gente mesmo, né? Se fosse eu que não tem recurso nenhum, mas olha só, você sai de um local
para uma classe alta, média alta, e vai fazer um furto, é sinal que há uma intencionalidade. Porque quem que tem um recurso menor, vai querer ficar comprando coisas de marca, vai ficar num local onde o custo é muito alto, até para entrar, né? Já tem a dificuldade até para entrar muitas vezes, que a pessoa já olha de cima a baixo e às vezes nem chega perto de você. Então, assim, o cleptomaníaco vai cometer os furtos dele aonde ele vive, é o meio dele. Então, sim, quem disse que no nosso meio, que no meio da classe média baixa, não tenha isso? Tem. Agora, é claro que tem os preconceitos. E com os preconceitos, é onde precisa avaliar. A pessoa pegou para adquirir porque ela precisa, então ela está se julgando, ela está cometendo um roubo mesmo, está fazendo isso. Agora, a pessoa não precisa e fica levando, você vai avaliar justamente isso, que ela não vai utilizar. O principal é isso, ela não vai... O impulso é de levar, é de pegar e sair, né? E por isso mesmo que acontece. Pode ser numa loja, pode ser de departamentos, né? Pode ser um supermercado, ou pode ser até na casa do amigo. Ele não aguenta e leva. Né? É o impulso, né? É uma compulsão de fazer isso. Então essa pessoa precisa ser observada e precisa ser cuidada. Então, o mais desejável por essas pessoas é o ato e não o objeto. Eu lembro que alguns anos para trás aí, teve um líder religioso, né? Que apesar de ser estrangeiro, mas morava aqui no Brasil. E ele estava nos Estados Unidos e foi flagrado lá numa loja de gravatas, não sei se o senhor lembra disso. E nessa loja de gravatas, quando ele foi pego, tudo e tal, aí ele, né, falou que ele tinha esse problema. E era um líder religioso aqui no Brasil, né? Ele era estrangeiro, não era brasileiro, mas e aí na época foi aquele frisson, aquela loucura e tal, justamente porque quando ele falou que ele tinha esse problema e pelo fato de ser um líder religioso, então era talvez era muito mais inadmissível, vamos dizer assim, inadmissível, né? Vamos dizer assim, aceitar que esse homem tivesse tal transtorno, vamos dizer assim, né? E é interessante isso, foi um frisson, né? Você vê um líder religioso, gravata é algo normal para poder ser. Hoje não está usando muito não, mas assim, era algo principalmente comum. Com certeza tinham inúmeras, né? Cada uma diferente, mas viu uma lá e levou. Ou seja, e ele é um cara de posses, né? Uma pessoa abastada. Então, são esses detalhes que vão sendo observados. O problema não é o que a pessoa até fala, eu tenho ele já sabe que ele tem esse impulso, essa conduta, e a questão, isso envergonha, porque você vê, olha, caiu na mídia, a coisa ficou pior. Agora, a questão é que os outros, a gente vive numa sociedade que é difícil de acreditar nos outros, né? A gente ninguém quer acreditar, ou não quer ou não consegue, porque temos essas dificuldades e já vivemos numa sociedade que quer tirar vantagem em cima do outro o tempo todo. Então, assim, é complicado, é realmente difícil, mas é um transtorno. E é um transtorno tão grande que a pessoa, depois de pega, ela precisa falar qual é o problema que ela tem. Talvez ela fique ali segurando, ela tem que ter ajuda, vai se cuidando. E outro detalhe, tem pessoas que se tratam, eles ficam um bom tempo sem fazer, mas pode acontecer de voltar a praticar. E precisa ser cuidado novamente. Então, novamente eu digo, tem tratamentos com o psiquiatra, que há medicamentos para ajudar, para poder mudar esse impulso e prazer, mas principalmente poder falar sobre isso e falar sobre essa angústia. Olha como que é triste, independente, seja um líder religioso ou não, seja uma pessoa que tenha posses, que tenha que habita, né, transita numa classe alta ou não, ou que seja da classe média, ele vai sentir as angústias, ele vai vivenciar isso, e ele sabe que ele tem isso, ele sabe que não deve fazer, que não pode fazer, mas chega naquele momento sem planejamento algum,
ele faz, né? Então precisa se cuidar. Sim. Teve uma ouvinte que mandou aqui pra gente, fazendo um comentário, né? Ela dizendo uma experiência que ela teve. Ela tá dizendo assim: eu soube de uma conhecida que na adolescência, quando visitava as amigas, sumia as calcinhas do centro de roupa suja. Ela foi pega vestindo 3 calcinhas sujas sobre a dela para roubar as amigas. Aí é uma coisa meio complicada, né, doutor Aguinaldo? Então, e aí você observa que há uma mania, são aquelas dificuldades que a pessoa... Você não tem uma explicação lógica, percebe? Você não tem explicação lógica. Você vai falar sobre questão de higiene, vai falar uma opção de coisas, mas o que ela quis? Levar aquelas peças, né? Então, assim, as pessoas acabam depois se punindo emocionalmente, se deprimindo, se sentindo culpada pelo que fez, né? E pelo que levou, e saber, por exemplo, que a amiga, como que ela vai ficar para poder chegar na casa da pessoa, né? Depois conversar com essa pessoa, e sem contar os pré-julgamentos, né? Imagina aí aquelas brincadeiras que às vezes a pessoa faz: chegou a fulano, chegou aí, segura sua carteira, né? Poxa, sim. Aí fica ela já se sente, olha que como que dá aquele problema social também. E vamos lembrar, nós não estamos falando que isso só acontece com a pessoa que não é cristã. Acontece se a pessoa, a cleptomania, ela pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, né? E aí a gente precisa estar atento em relação, porque a pessoa pode ser um líder religioso, como foi esse, que foi pego lá no passado, e pode ser alguém que está próximo da gente. A gente só precisa estar atento e conversar, e essa pessoa precisa reconhecer. Aí a gente também tem que tomar o cuidado, né? Não é tudo é cleptomania, não. Tem aquela pessoa que pega emprestado. Ontem a gente conversando, eu e minha esposa, a gente vai conversando, né? Então tem aquelas pessoas que têm a justificativa de que só peguei emprestado. Mas pega emprestado e nunca mais devolve, mas também não usa. Sim. Não devolve, não usa e pegou emprestado. Aí usa só o nome, né? É reconhecer, gente, olha, eu tenho a mania de pegar. Olha, isso, eu não estou conseguindo dar conta disso, eu olho ali e falo, não, veio aquela vozinha, né? Aquele impulso, a mão coçou, né? Aí olha para todo lado e faz, deu a vontade de pegar, vai fazer isso? Vai te ser útil? Então a pessoa, ela precisa de ajuda. Então um amigo, né? Aquelas pessoas que são, como diz a Bíblia, né? Amigos mais chegados que irmãos, né? Aquela pessoa que percebe isso, que pode ajudar essa pessoa, situando ela: olha, você já percebeu que você tem essa mania, procure ajuda. A gente fala mania, né? Mas é uma compulsão, é um impulso que ela não resiste. Então vamos procurar ajuda, vamos conversar sobre isso. Como é que você se sente? E ela vai procurar ajuda para poder dar conta disso daí, né? Para poder, mas eu tenho um prazer, e ela vai ter que chegar à conclusão que ela tem o prazer de passar aquela, como diz o pessoal aí fora, aquela adrenalina de pegar e sair e não ser pega. Sim. Então ela tem que, porque depois não vai valer mais nada para ela. Só aquele momento. A justificativa seria essa, então, doutor Aguinaldo? É exatamente a adrenalina, né? Porque normalmente as pessoas, os dependentes químicos, normalmente eles são dependentes químicos porque precisam daquela substância, vamos dizer, acham, né, que precisam ou depende daquela substância, né? Então, e assim é com a pornografia, né, que não é a substância, mas é aquele hormônio gerado ali, né? Você acha que a cleptomania também é por conta disso? É justamente por conta dessa adrenalina, dessa coisa que dispara no corpo, alguma coisa assim? Adrenalina é o que falei, né? Mas vamos colocar lá, porque tem um nome certo, qual é a substância que é liberada no corpo. Eles vão colocar dopamina, várias coisas ali que trazem o prazer. Sim. Né? A questão toda, ela tem um impulso, aí reconhece que a pessoa tem um impulso de não consegue controlar porque ela tem consciência que está errada, que ela não pode fazer, e ela não consegue controlar esse impulso. Sim. E aí, quando você vê, ela já fez. Então, olha só algumas coisas que a gente observa quando sucede isso daí, ó. Incapacidade de resistir aos impulsos de roubar ou de furtar. Sim. Aumentar a tensão, ansiedade ou excitação que antecedem esse furto. Sim. Sentir prazer ou alívio quando ele comete o furto. Sentir culpa
vergonha, arrependimento ou medo após ter feito isso. E recorrência dos mesmos impulsos de repetição do ciclo de cleptomania. Ele passa por esse ciclo o tempo todo e ele precisa dar conta. Às vezes aconteceu uma vez só e ele sentiu esse prazer. Daqui a pouco, por que a maioria das pessoas são pegas? Porque o ciclo aumenta. Sim. Né? Ela fez uma vez lá, não aconteceu nada. A gente fala do pecado, né? Fez uma vez lá, não aconteceu nada. Fez 2 vezes, daqui a pouco ela está fazendo mais vezes, aí ela é pega. Sim. Né? Como que a pessoa é pega? Ela volta na mesma loja, às vezes, no mesmo local, e faz o mesmo furto. E dá para outra pessoa, por exemplo, vai lá e buscou, pegou, foi numa perfumaria, gosta de um tal perfumaria, pegou e pronto. E às vezes é uma roupa, é qualquer outra coisa, né? Que não é que ela esteja precisando, ela está tirando porque ela vivencia aquele momento, aquela tensão e aquele prazer. Sim. E depois do prazer vem a angústia, vem a dificuldade, vem o medo, vem a autocobrança, vem a decepção consigo mesmo, vem assim a falta de não consegue justificar por que faz isso, né? Então é importante que seja tratado, né? Então o tratamento ele é essencial e a doença ela não consegue ser vencida. Essa doença você não vence ela sem a ajuda de um outro, a gente chama de um heterossuporte, né? Sim. E aí a gente vai falar, como foi dito aqui, você mesmo falou sobre a questão da pessoa que usa psicoativos, né? Ela precisa tomar cuidado, porque não existe assim aquela cura radical, pronto, né? O tratamento ele vai ser o quê? Diminuir ou encerrar aquele ciclo compulsivo que ela vivencia, mas ela vai indo até buscando ser monitorada, vai estar sendo acompanhado, importante em relação a isso. Então entra medicamento, entra psicoterapia, os dois juntos, a pessoa vai, grupos de autoajuda, a gente tem uma das coisas que a gente tem, às vezes, é vergonha de falar, né? Uhum. Então existem, pode-se procurar, vai encontrar grupos de autoajuda, aconselhamentos, né? Seja ele um grupo individual, e a questão é que a pessoa precisa entender por que ela age desse jeito, nesse impulso, e aprender a responder a esses impulsos de maneira mais apropriada a lidar com ele, com os problemas psicológicos, né, que podem estar contribuindo para essa condição. Então é importante a gente estar atento em relação a isso. Um nomezinho que a gente vai pesquisando das medicações são os inibidores, né, receptivos da recaptação da serotonina. Então, serotonina, né? Então a realidade é ajuda psiquiátrica, ajuda com psicoterapia, a pessoa está falando, entender esse ciclo e falar, olha, eu posso incorrer nisso, mas eu não quero, eu não vou conseguir, mas não é que ela fica repetindo isso, né? Mas ela entender e ver o desprazer que é depois, né? Viver aquele momento de prazer para nada, ou para depois ser condenada. Então é isso, que a pessoa já se autocondena. Sim. Doutor Aguinaldo, o senhor acha que então um cleptomaníaco ele nunca vai estar acompanhado para fazer o roubo, ele sempre vai estar sozinho? Ou pode acontecer, observa isso. Ou pode acontecer também, porque se não me falha a memória, essa atriz, eu lembro de uma atriz americana que quando ela estava dentro da loja, né, ela entrou com uma pessoa, só que ela foi para um lado e a pessoa foi para outro, né? Então, e aí às vezes também tem aquela coisa da pessoa achar que é um comparsa, é alguém que está distraindo o vendedor ou o atendente ali, né? Para poder a outra ficar à vontade e fazer o furto, né? E aí é até complicado isso também, né? Porque até você explicar, como dizia lá no meu Pará, que perna de barata não é serrote. Então, mas é interessante, Albert, porque assim, às vezes a pessoa tem a mania e ela já tem a desconfiança de que assim, estão vigiando ela, que ela sai, ela não consegue, e às vezes ela entra, e é por isso que acaba sendo observado mais em mulheres, pelo seguinte, a bolsa,
né? Nem sempre a pessoa coloca na própria bolsa. Se ela está acompanhada, ela põe na bolsa do outro. Sim. E o outro, às vezes, aí que é o problema. Se o outro concorda, ele sabe que aquela pessoa que tem essa mania vai fazer e consegue escapar. Então tem que se tomar esse cuidado, porque o outro acaba sendo, sem perceber, ou sabendo, ele acaba sendo cúmplice, ou acaba sendo cúmplice sem perceber, porque a bolsa dela estava fácil, entrou na bolsa do outro lá e pronto, né? Então, assim, é complexa a situação, é o que você falou, é meio complicado, porque geralmente o que se observa é que o cleptomaníaco, ele não anda em conjunto. Ele tem esse desejo, ele já sabe disso, e às vezes, e aí é o outro detalhe, né? Assim, tirando aqui todos os pré-julgamentos, mas já julgando, né? Às vezes a pessoa que já sabe que o outro tem essa mania, mas não sabe desse nome, mas sabe que tem a mania e tem um jeitinho próprio, até anda com ele para poder tirar vantagem. Aí é o outro. E aí quando dois é pego, pronto, deu problema. Aí como é que você vai explicar que realmente é uma mania? Porque um tem a mania, mas o outro está querendo tirar proveito. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso saber é se eu tô com alguém que tem essa mania, eu vou começar a policiar e vigiar isso aí, para que eu não seja envolvido, porque eu sei, a não ser que eu esteja com interesse escusos, e aí é onde a pessoa que é pega, porque sempre que se observa um cleptomaníaco mesmo, ele vai ser pego sozinho, ele não vai estar acompanhado assim, vamos ali para poder a gente pegar um negócio ali que a gente está precisando, o que você precisa, eu quero te dar um presente, vamos lá. Mas ele dá o presente depois que ele roubou. Mas você não acha que de repente para a adrenalina, né, ser uma carga maior de adrenalina, de repente ele sai com um amigo e claro, o amigo não sabe de nada e tá ali, entra numa loja, numa boa, estão lá os dois e de repente ele faz ele comete, né, toma uma atitude dessa. E às vezes o amigo pode olhar e assustar e como é um amigo ele não vai entregar, mas ele vai ficar ali apavorado também. Você acha que isso pode acontecer, de o cleptomaníaco fazer isso ou não? Ou isso não existe? Pois é, pode até acontecer, só que aí é a questão da conduta do outro, né? Se eu tô com uma pessoa e a pessoa fez isso e eu sei que está errado e eu não quero ser pego, eu falo, olha, então tá com você agora, você se fica sozinho. A partir daí, a minha amizade termina com você até aqui. Né? Repare bem que as pessoas que são pegas, geralmente, só se ela, e aí no caso, vamos repetir, no caso feminino, é que as bolsas, às vezes, quando a pessoa está fazendo compra, ela não percebe, caiu ali dentro, ela nem percebeu, vai ser pego, aí a pessoa é pega lá na frente sem perceber, porque ela não colocou, ela tem certeza absoluta que ela não colocou, então ela foi envolvida em relação a isso. Se ela percebeu, viu isso acontecer e não sinalizou e não se distanciou naquele momento, ela é cúmplice. Então, é difícil explicar isso daí. Agora, cada pessoa tem que saber aonde ela está. Então, se você sabe que a pessoa tem essa mania, seja o que for, porque ela pode fazer na loja, pode fazer na sua casa. Você vai policiar tanto a sua conduta quanto a conduta dela. Sim. Agora, se a pessoa que não sabe, muitos dos que são pegos, que falam que não viu, e se você, quando vão olhar, porque agora tem câmera em todos os lugares, né? Vai perceber que realmente a pessoa não viu, né? Foi distraidamente, então vai ter um preço, porque por que você estava acompanhando aquela pessoa? Como é que você vai explicar tudo isso? Então, realmente, essas coisas são difíceis. E o amigo mesmo vai ter que falar isso, eu não vou entrar numa situação por sua causa, né? Você vai precisar vai procurar ajuda, mas não precisa. Você quer comprar? Tá aqui, tem dinheiro, vamos comprar. Se não tem, não vamos nem entrar. Porque realmente é meio difícil essa situação e constrangedora. Repare que agora, se tem um outro, aí vai dizer que estavam planejando, que já vão ali, e geralmente vê a pessoa, você vai observar o seguinte: se tem um outro que está tirando vantagem e é uma loja específica, sempre a pessoa está lá com outro. Sim. Aquele outro tá lá com a bolsinha. Um tá sem nada, o maníaco tá sem nada, e o cleptomaníaco, né? E o outro não, já tá ali preparado para poder levar. Essa semana, doutor Ignaldo, essa semana não, esses dias agora, acho, não sei se foi mês passado ou foi esse mês já, teve uma imagem, né, que estava correndo aí no WhatsApp e eu vi também no jornal, né, em um desses jornais policiais aí, eram duas senhoras, né? Só que uma
uma senhora dos seus 30 para 40 anos, né? E que era o que dava para ver na imagem. Agora a outra senhora era uma já terceira idade, né? Uma senhora devia ter pelo menos uns 65 por aí, no mínimo uns 65 anos, né? E elas entrando em algumas lojas, tinha momento que essa senhora entrava sozinha, a mais velha, né? Entrava sozinha, e tinha momentos que ela entrava com essa outra acompanhando-a, né? Só que ela não era com bolsa, ela pegava a roupa, sempre lojas de roupa, né? Elas pegavam roupas, né? Essa senhora pegava a roupa assim, mas tipo assim, em fração de segundos ela escondia a roupa dentro, né, da peça íntima dela, da calcinha, né? E enfiava ali rapidinho e tal, e só que não era uma roupa pequena, era muita coisa que ela pegava, sabe? Rapidinho, e ela prendia ali nas pernas, ela de vestido, né? Um vestido lá embaixo, e ela prendia ali rapidão nas pernas, tudo, e saía de boa e tal, sem bolsa, sem nada, como, né? Como tivesse ali olhando e tal, né? E uma imagem curiosa por conta da idade da pessoa, né? E da idade da senhora. Então ela mais de pelo menos ali uns 65 anos e atuando desta forma aí, né? Que aí a gente não sabe. Aí é uma diferença, né? Uhum. Porque é interessante, desculpe te interromper, Elber, não, mas olha a diferença. Você vê que há uma intencionalidade, uma repetição, uma regularidade naquilo ali. E como é que você vai falar que isso é um cleptomaníaca? Ela é cleptomaníaca, né? Sim. Usando de alguns subterfúgios ali para poder fazer. Então a questão toda é observar isso, porque a pessoa que faz, ela não entra. Ela até faz, né? Mas sim, ela vive uma angústia depois de ser justamente pego, e vai ter que ser tratado, ser cuidado, e observar isso aí. Sim. Né? E é interessante porque assim, é difícil de você explicar, porque para a gente parece que isso é tudo novo, né? Sim. E para alguns parece que é natural. E aí você não sabe qual é a questão toda. Então, o que vai observar é justamente isso. A enfermidade, a dor que tudo isso vai causando para quem o faz, porque o prazer é só aquele momento. E se tem alguém que é mais quer tirar vantagem em relação a isso, pode usar a outra pessoa por causa das condições dela, igual por ser uma senhora de idade, tudo isso. Então, tem que se tomar. Então, há uma intencionalidade do outro que quer aproveitar que aquela lá tem doença, ela tem essa mania. Poxa, mas é uma mania que dá lucro, né? Para ela, para outra pessoa, né? Isso aí. Sim. Doutor Aguinaldo, aí agora a pessoa se identificou, eu tenho esse problema e tal, como que eu faço para poder tratar? Diretamente com o psiquiatra, então? Quando ela observa isso, ela vai perceber que ela tem um impulso que ela não consegue controlar. Sim. Incontrolável. Ela é uma compulsão, pode estar atrelada a outras questões emocionais, psicológicas, psiquiátricas, mentais, né? Outros distúrbios que precisam ser tratados. E geralmente quando é pego é que é mandado para tratar, né? Mas sim, quando a pessoa percebe isso e começa a comentar, falar sobre isso, ela pode ser ajudada. E aí o outro amigo, aquele que está próximo, que realmente é um amigo, vai falar, cara, vamos procurar uma ajuda. E aí, primeira coisa, geralmente a pessoa vai lá no neurologista, né? Vai no médico, clínico geral, mas ele pode ir direto até porque o médico vai fazer isso também, seja o neurologista, seja o clínico geral, se ele está percebendo, o médico que está especialista no caso, percebendo aquilo ali, ele vai usar justamente desse manual de doenças mentais, de doenças psiquiátricas, psicológicas, que causam os transtornos. E ele vai encaminhar, vai falar, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, e você vai observar. Repare, novamente, vamos trazer, que hoje já se quebrou bastante aquele tabu. Antes, se mandasse a um psiquiatra, era maluco. Não, é um transtorno que você não, é um impulso. Olha só, a pessoa vive bem na sociedade, mas tem um impulso que ela não consegue controlar. E isso não é porque ela precisa, é porque ali dentro, naquela hora, sem planejar, quando viu, já aconteceu. Então, se está acontecendo isso, procure ajuda. Então, há medicamentos, e o psiquiatra vai ajudar em relação a isso, as psicoterapias, sejam elas em grupo ou individual, porque assim, a pessoa vive essa vergonha, vive esse mal-estar, vive essa angústia, vive esse sentimento de culpa. Olha quantas coisas que vão
acontecendo. E o negócio pior, é o prazer na hora de fazer. E pior ainda se for cristão evangélico, hein, pastor? Isso aí, porque você vai viver 3 vezes mais, né? Sim, porque verdade. primeiro que vai mexer com a sua família, vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o ambiente em que você vive, quebra-se a confiança, olha só, e aí você precisa dar conta de tudo isso. E aí a pessoa acaba se fechando de uma tal forma que entra numa depressão, numa angústia profunda de todas essas coisas. Olha como uma coisa vai puxando a outra, né? E aí é onde precisa estar atento. Então, nem tudo a pessoa vai usar como desculpa a cleptomania, mas a pessoa que tem, ela precisa entender que precisa de ajuda. Ela não vai conseguir tomar conta sozinho. Ela não vai conseguir dar conta disso daí, né? E se ela tem uma pessoa que ela é o seu amigo e tudo que ela pode ser, ele vai falar, olha, me ajuda aí. Se você viu acontecendo isso, me corta, me ajuda nessa situação, porque eu não vou fazer, eu não quero fazer, mas pode acontecer. E depois que a pessoa passa por um tratamento e acha que está bem, ela também ainda tem que continuar fazendo a manutenção para não voltar a fazer. Certo. Doutor Aguinaldo, tem uma pergunta aqui que uma pessoa mandou para nós, está dizendo o seguinte: eu conheço uma pessoa que pega qualquer coisa, até documentos, e esconde, mas não leva para casa. Ela vai na casa pelo que eu entendi, ela vai na casa de alguém, vê alguma coisa lá, ela pega e esconde. Sim, é o prazer de fazer isso. Ela Sim. não vai usar. Então, eu não disse aqui que numa das pesquisas, buscando ali a pessoa que fez, o psicólogo que fez a pesquisa, ele conta a história de uma senhora, uma mulher que ela furtava revistas e algumas outras coisas, estava tudo na garagem dela no pacote, ela não usava, nem abria. Era só aquele prazer, chegava, estava tudo lá, e a família vai descobrir, tem que buscar ajuda, e a pessoa vai ter que falar isso. Então, essa pessoa mostra, você está reparando a mania que você tem? Olha que eu já percebi, você faz isso. Por que você faz isso? Né? E ela vai falar assim, primeiro, não, é brincadeira, é uma brincadeirinha que eu faço, mas se é brincadeira, é o transtorno que está acontecendo para o outro. Sim. Vamos parar para pensar nisso daí direitinho? Porque o amigo vai ter a oportunidade de falar isso, né? E até de poder falar, olha, se você continua fazendo isso, as pessoas vão se distanciar de você e vão ficar onde você chegar, a pessoa fica com medo, né? Sim. Do que você vai fazer. E é uma coisa interessante em relação a isso, né? Mas é esse cuidado mesmo. Sim, muito bom. Então tá aí, hoje estamos aí conversando sobre cleptomania. Você conhece alguém que de repente tem esse transtorno? Então eu acho que a melhor forma de ajudar essa pessoa como que uma boa, agora eu ia falar, mas pensei antes. Como que a gente faz, pastor, para poder abordar alguém que tem esse problema? Eu reconheço, a pessoa está ali, eu vi que essa pessoa tem, já não é a primeira vez que ela faz, e agora, claro que não dá para a gente chegar lá, vem aqui o caba, né? Bom de peia, né? Não dá para chegar desse jeito, né? Para chegar desse jeito, então, e agora, como é que eu faço para poder abordar alguém que está, se bem que quando eu perceber isso em alguém, a primeira coisa que eu vou pensar, pelo menos eu acho, né, que normalmente quem percebe em alguém que está roubando ou que está furtando, né, é que não é um cleptomaníaco, não, com certeza não, é uma pessoa que precisa, na realidade, de um conserto, sei lá. Mas aí como é que eu faço para poder abordar alguém que... Você entendeu, né, doutor Aguinaldo? Entendi. Ô, Cléber, olha só, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: se a pessoa fez aquilo, e a gente precisa, acho que falta muito, não sei se é o medo de perder a amizade, né? Ou a estar ali, mas olha, se a sua conduta é totalmente diferente porque você conhece e o outro fez, a questão toda é perguntar, você está fazendo isso que eu estou vendo mesmo? Você está fazendo isso? Qual o motivo que você está fazendo isso? E colocar a pessoa para pensar em relação a isso e deixar bem claro, olha, não é a primeira vez que eu percebo. Sim. Já aconteceu da gente estar em tal local e a pessoa fazer isso, eu estou vendo você fazendo isso. E eu acho que é estranho. E qual o sentido disso daí para você? Né? Às vezes a gente fica com medo e se afasta.
E aí quando a gente vê a pessoa já caiu lá, e aí a pessoa fala, poxa, ele viu fazendo e não percebeu. Porque quando você percebe, às vezes quando a gente vai perceber, a pessoa está sempre lá dali, já fez, a gente tanto não quis aceitar, como eu falei da família, né? Às vezes a gente fala assim, não é isso, não é verdade isso, não é impressão minha, eu acho que eu perdi, né? E não, aconteceu sim. A pessoa escondeu. Qual o motivo de uma pessoa esconder o documento do outro? Né? Sim. E aí falou, olha, você reparou que você tem feito isso, não é a primeira vez? Já vi você fazer isso outras vezes? Porque se você está numa loja, a pessoa vai fazer isso, claro que eu vou falar, peraí, você está precisando? Eu não tenho dinheiro para pagar isso daí não, então a gente compra outra hora, mas deixa esse negócio nesse lugar aí. Comigo você não sai não, né? E aí você já tem que estar atento, porque é a sua segurança e a sua conduta ali em jogo, você está próximo. Exatamente. Agora, quando é o outro, e quando isso está acontecendo no meio de amigos e tudo, e percebeu isso, ou alguém fez aquela brincadeira, fulano foi lá e pegou isso aí, ela não sabe, tem pessoas que exaltam o outro porque fez. Se a pessoa tem uma angústia, é conversar com ela, olha, por que você fez? Qual o motivo? Você estava precisando? Por que você não pediu para a gente comprar para você? Não queria, mas você levou, né? Então, assim, eu creio que a transparência nossa, ela está muito difícil de ter. Né? A transparência está bem embaçada, né, pastor? Muito, não tá tão transparente assim não, né? Então eu preciso saber da minha conduta, observar qual é a minha conduta, o que eu aprendi, quais são os meus valores, perceber que quem sou eu nesse ambiente, ele é meu amigo e eu percebi que ele está num caminho que não precisa, não deve ficar ali e é por questões banais, aí eu preciso sinalizar isso para ele e falar, olha, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. Você pode ter um impulso, esse impulso você não consegue pegar, vamos procurar uma ajuda sobre isso, vamos pesquisar. Hoje o pessoal tudo na internet acha de tudo, né? Mas assim, não é só achar o que vai ali, é procurar ajudar e encaminhar, porque não é só saber que tem. A pessoa, ela pode até saber que tem, a questão é como ela se livrar disso, e ela precisa, quando nós falamos do grupo de ajuda, ela vai falar para alguém próximo que não vai saber, e ele vai falar, não, vamos procurar ajuda juntos. Como que você pode, então, cuidar disso? Saber, olha, eu tenho essa mania, eu tenho esse impulso, eu não preciso, mas quando eu vejo está acontecendo, eu preciso de auxílio. Vai procurar o auxílio, seja ele com a psicoterapia e também com a psiquiatria, para poder não incorrer, porque olha o transtorno que tudo acontece depois. Você quer que as notícias vão e apagam para a mídia, mas para a pessoa naquele ambiente onde ela vive, acabou. O mais preocupante, né, doutor? Porque assim, às vezes a pessoa diz, você vai ter que procurar um psiquiatra. Mas eu não tenho condições financeiras de procurar um psiquiatra, né? De me consultar com um psiquiatra, que particularmente, de fato, uma consulta com um psiquiatra normalmente é bem salgada. Mas, por outro lado, se a pessoa for pega numa situação dessa, né, e pega em flagrante, ela, na pior das hipóteses, ela vai ter que pagar uma fiança, né? E a fiança, eu tenho certeza que vai ser bem mais cara do que, além do advogado, isso não vou nem falar do advogado, os serviços do advogado, mas vai ser bem mais cara essa fiança para ela poder sair da cadeia, né, do que uma consulta com um psiquiatra. Então era bom a gente pesar isso também. Sem contar, Elber, a repercussão, né? O mal-estar que acontece por o depois, essa repercussão. E se a pessoa não tem condição também, hoje o nosso SUS, o sistema de saúde, por mais que demore, ele tem as redes, todas as redes, os CAPs, eles têm pessoas capacitadas, a gente vê desde a infância até o adulto, os CAPs infantil de crianças, tem o AD também, o adulto, e tem como procurar ajuda, né? A questão toda é o admitir a condição que tem isso. E às vezes, para que isso aconteça, o outro precisa estar ali e falar, ou então aquele que percebeu, ou então tem que ser pego, né? Igual esse caso, por exemplo, daquela criança, vamos voltar para a criança na escola. Os pais foram sendo alertados do que estava acontecendo, porque a escola também tem a sua fonte de auxílio, psicólogos que trabalham na rede escolar, rede pública. Então, há meios de poder procurar ajuda,
né? E há também os que fazem serviços sociais, você vai encontrar. Então, hoje, dizer que não tem condições não é algo, uma prerrogativa mais assertiva em relação a eu reconheço que não tenho condição, mas eu vou procurar um meio onde eu posso ter, mesmo que demore um pouquinho, mas eu vou achar. E aí você tem os recursos que dá para se procurar. A questão toda é a pessoa tomar consciência daquilo, admitir, e conseguir, né? dar conta, isso, admitir e começar a trabalhar para poder deixar aquilo, não pelo prazer que ele tem ali naquele momento de fazer, mas pelo desprazer e angústia depois. Maravilha. Doutor Ignaldo, nosso tempo estourou, foi embora, já muito passou, rápido, já. Né? Mas muito bom, o assunto de fato é bem interessante, né? Porque assim, é algo que talvez não seja tratado com muita publicidade, né? Principalmente Sim. dentro das suas famílias, né? Então, quem tem esse problema como a gente estava discutindo exatamente nesse momento, tem muita dificuldade de admitir, né? Mas está aí, fica a dica, né? Para que você possa resolver isso o mais breve possível. Suas considerações finais, doutor Ignaldo? Lembrando, Elber, aqui que esse momento é um momento só do bate-papo para que desperte uma luz nas circunstâncias, cada pessoa que está ouvindo possa procurar ajuda, né? Se quiser falar conosco, vai lá no nosso Instagram também, ou no meu WhatsApp, pode entrar em contato e a gente vai procurar ouvi-los também e poder ver o que a gente pode estar orientando também. Então lá, ignaldopinheiro.psi, que é o meu Instagram, e vai ver meu número de telefone é o mesmo do WhatsApp. Lembrando também aos ouvintes, hoje não teve muita pergunta não, a gente fica meio assim, todos que participaram aí, quero mandar um abraço a todos vocês que têm nos ajudado muito, estado conosco. E se tiver pergunta ou alguma experiência no assunto que a gente estiver conversando ali e quiser participar, pode fazê-lo, não será identificado, né? A gente vai sempre lembrando isso, fique tranquilo, e a gente vai trabalhando outros assuntos. Semana que vem, queremos fechar o mês trazendo somente uma pincelada, porque não o assunto é extenso, né? Mas vamos trabalhar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Semana que vem pensando sobre isso, que ele vai envolver, né, 3 sintomas: a hiperatividade, a impulsividade e a falta de atenção, que a gente sempre identifica na criança, geralmente é quando está no colégio e vai se falando sobre isso, mas adultos podem também entrar nessa situação. Então tem como você pesquisar, procurar saber, mas vamos lembrar um detalhe: quando estiver fazendo pesquisa, procurando saber sobre o assunto, desconfiado que possa estar passando por isso, não pegue rótulos, não existe fórmula mágica, procure ajuda, e aí você vai ser cuidado, vai ser tratado, vai te ajudar para o seu crescimento. Então esse é o meu abraço, meu término aqui nesse instante. Elber, eu posso mandar um abraço com a família de Pernambuco? Deve. Ok, né? Porque, senão ela para de ouvir a gente. E através desses nossos contatos, assim, a gente acaba conhecendo, e que maravilha. Quero mandar um abraço aqui pro Ademilson, que é o chefe da casa, a irmã Adriana, são da igreja lá de Pernambuco, só esqueci de pegar o nome da igreja, né? Adriana, a Rebeca vai ser uma futura radical, tá? Já tá se preparando, começar o preparo, né? Que maravilha, o João Gabriel, e tem a avó, a irmã Adalgina, a vovó Gina, uma bênção, que Deus abençoe essa família, todos os nossos irmãos aí da congregação, que eles participam, o seu pastor, toda a família, e também os nossos irmãos aqui de Barra Mansa e todos os nossos amigos que estão ouvindo aí, participando conosco aqui na 316, no Brasil e fora do Brasil, né, Elber? Com certeza, no Brasil e fora do Brasil, muita gente mesmo. Isso aí. E um abração, Elber, muito bom poder estar contigo.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.